Você sabe o que significa quando o número tem ordem 6? E qual é a diferença entre 420 mil para 4 milhões e 200? Nesse vídeo nós vamos ensinar os nossos alunos a ler, escrever e comparar números naturais até a ordem dos milhões. Vamos ver como é que isso funciona na vida real e como é que a gente pode abordar isso em sala de aula? Vem com o professor Malucas! Matemáticas malucas, matemáticas malucas. Se você não aprender a porque ficam malucas. Olá, eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa habilidade que é muito importante e é lá introdutória do quinto ano, que é a EF05MA01. Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem dos milhões. Esse conteúdo é fundamental, não somente para aquelas professoras que estão querendo preparar os seus alunos para a prova do SAEB, como também para todos os alunos que querem reconhecer problemas do cotidiano e conseguir fazer discernimento entre casas decimais de grande valor. E a gente começa o assunto falando sobre questionamentos do dia a dia. Por exemplo, você sabia que no Brasil tem 213 milhões de pessoas aproximadamente? Vamos dizer que um orçamento de uma cidade pequena pode atingir a casa dos 12 milhões ao ano. Você sabia disso? Os números desaparecem na nossa vida em várias situações. No jornal, no telefone, em várias situações do cotidiano. Porém, a gente tem que saber discernir quando estamos falando de código, por exemplo, um número de telefone que tem vários dígitos, ou então estamos falando de uma quantidade. Porque essa quantidade ela tem que apresentar um significado com a vida real. Eu não consigo colocar 1 milhão de pessoas aqui nessa casa, apesar de 1 milhão de pessoas poderem existir, mas elas não conseguiriam ficar aqui dentro dessa casa. 100 pessoas? Eu não acho que cabe. 10 pessoas? Vai ficar apertado. Mas pelo menos eu consigo saber que 10 pessoas cabem aqui dentro. 100 pessoas? Sem condições. Para a gente saber discernir esses números, a gente tem que contar a quantidade de zeros. E para a gente estar bem organizadinho quanto a isso, é necessário a gente utilizar o quadro valor de lugar. Porque o quadro valor de lugar nos ajuda a reconhecer os números através das suas classes e ordens. Agora você, professor, você vai fazer perguntas introdutórias para os seus alunos. Por exemplo, quantas pessoas mais ou menos vivem na sua cidade hoje? E no Brasil todo, quantas pessoas tem na sua casa, na sua rua, no seu bairro? Vamos fazer uma estimativa. Dá uma olhada na janela. Olha para aquela floresta, aquele bosque, aquele monte de árvore ali. Ajuda os seus alunos a estimar mais ou menos quantas árvores devem ter ali, mais ou menos. Você também pode fazer aquelas brincadeiras que existiam antigamente no programa de televisão, que falava assim, alô Cristina! Aí tinha que acertar quantas coisas tinha assim. Tinha um pote de macarrão, um pote de feijão, cheio de feijão aqui dentro. Aí tinha que saber mais ou menos quantos grãos de feijão ia ter dentro do pote. E essas estimativas, apesar de dar um trabalho para fazer, são muito divertidas e quem ganhar ainda pode levar um beijo e abraço da professora. Agora que nós já introduzimos o conteúdo, nós precisamos fazer alguns exercícios de fixação. Eis alguns exemplos de exercícios que você pode fazer com a sua turma. Escreva os números abaixo por extenso. Coloque números na ordem dos milhões. Coloque alguns dígitos zero entre os números também, para que ele entenda que às vezes é necessário pular aquela casa. Outro exercício muito interessante é saber colocar em ordem crescente e colocando valores muito grandes. Por exemplo, o seu Francisco precisa colocar os pacotes de farinha de trigo por ordem crescente. Qual é o formato que ele precisa colocar para estar em ordem crescente? E na ordem decrescente? Não se esqueça de fazer o seu aluno escrever o quadro valor do lugar. Sabendo compor e escrever o seu quadro valor de lugar, eu tenho certeza que o seu aluno vai ter menos complicações e menos dificuldade na hora de realizar as continhas de soma e subtração. Então não se esqueça, na hora de fazer os exercícios, sempre traga para a realidade, para o mundo do trabalho, coisas que os alunos têm contato no dia a dia. Às vezes, números de likes no Instagram, quantidades de pessoas que eles já conheceram ou que eles já viram, ou número de amigos no Facebook, se é que eles têm Facebook, né? Já que você está gostando do conteúdo desse vídeo, eu sugiro que você se inscreva, porque nós vamos abrir todas as habilidades uma por uma e vamos abordar vários planos de aulas, exercícios e atividades para você brincar com a sua turminha.
Hoje aprendemos a ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem dos milhões. É uma habilidade essencial para navegar no mundo de hoje. Então não se esqueça de ter abordado esse conteúdo com seus alunos do 5º ano, professor e professora. Faça exercícios e não se esqueça de resolver alguns deles em sala, bem diante deles, ensinando passo a passo para resolver o exercício. Assim você ensina o seu aluno os procedimentos para encontrar a resposta certa daquele enunciado. Eu fico por aqui. Um beijão, até a próxima!